Então, se você é fiel por causa do seu. Gente, vocês estão aqui? Vamos lá? Se você é fiel é por causa do seu, por causa da sua e por causa da sua responsabilidade. Agora, se você não é fiel, não é também por 3 razões. Não tem jeito, não tem jeito. Avareza, dó de dar. Ah, nem, mas é muito, não é muito, é 10%, não é seu, né? Avareza, eu coloquei conhecimento, mas é a falta do conhecimento, né? E desorganização. Então, se você não é fiel, ou porque você tem dó de dar, ou porque você não entendeu, não tem conhecimento, e existem pessoas assim, não tem conhecimento do dízimo, né? Ou porque a sua vida financeira é tão desorganizada, que você diz, não sobra, mas não é que não sobra, é que você não dá como primícia, é a sua desorganização. Então, se você é fiel por causa do seu amor, da sua e da sua responsabilidade. Se você não é por causa da sua avareza, da falta do, ou da sua. Será que a gente pode fazer um coral bonito com esses princípios hoje? Todo mundo assim repetindo com força, entendendo o mesmo negócio? Então, se você é fiel, é por causa do seu, da sua e da sua. Se você não é por causa da sua, é por causa da falta do, ou por causa da sua desorganização. Pensa nisso em nome de Jesus. Pensa nisso. Vocês estão ouvindo bem? Tá bom o som? Tá agradável? Então ok, para mim também tá ótimo. Ok. Nós estamos hoje com um tempo um pouquinho mais à frente, então eu vou ministrar a palavra aqui do jeito que eu quis, não vou correr, não vou me apressar, não vai ser pouco tempo, vai ser muito tempo. Quem sabe falando assim, eu sou mais rápido do que quando eu falo que vai ser uma palavra breve. Eu quero compartilhar com você uma palavra que falou muito forte no meu coração essa semana. Eu queria que você tivesse assim muito conectado na palavra, que você deixasse a sua mente totalmente focada, eu vou orar por isso, totalmente focada aqui na palavra. Teve um evento, só para você entender, teve um evento há uma semana, alguns meses atrás, teve um evento, e eu estava organizando o evento, pensando em tantas coisas do evento, não era local, né, era um evento ministerial aí, do Ministério da Igreja de Deus, e eu estava pensando tantas coisas, preocupado com tantas coisas naquele evento, que quando chegou a hora do pastor pregar, a minha cabeça estava tão ligada na qualidade do som, tão ligada no que seria feito depois da pregação, tão ligada no meu roteiro, na organização, tão ligada nessas coisas, que eu tentava ouvir a palavra, mas eu não conseguia. Eu tentava raciocinar junto com o pregador, mas eu não conseguia, a minha mente não se conectou. Eu não conseguia me conectar ao que o pregador estava dizendo, porque minha mente estava ligada a outras coisas e acelerada. É isso que eu não quero que aconteça com você. Você não tem que organizar nada agora. Por favor, esquece o que você está querendo saber quando sair daqui. Nem me responda. Eu não sei se o Palmeiras já foi campeão ou não. Eu não sou palmeirense, não estou nem preocupado com esse negócio. Então não fica pensando aqui, será que depois que... Não fica com a sua mente no futuro, nem no passado. Fica aqui, agora, ouvindo a palavra. Quem está comigo, amém? Fica aqui, conecte-se aqui, para que a palavra de Deus seja plantada no seu coração e possa dar muitos frutos em nome de Jesus. Então não se distraia com pessoas conversando, não levante, segure aí, vai até o final, assentado, muito concentrado na palavra. Eu quero usar o texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9, como os irmãos podem acompanhar aí, para compartilhar essa palavra que tem como tema, abatidos, mas não destruídos. Na verdade, eu quero falar sobre a aflição. Um outro tema para essa palavra poderia ser: o que eu não devo perder
no meu tempo de aflição. Vocês vão entender o porquê desse segundo tema proposto, talvez. Mas o tema da palavra é abatidos, mas não destruídos. Bem, essa palavra é muito apropriada, principalmente para mim. Eu estava compartilhando aí com um casal de discípulos muito querido, essa semana, que se eu fosse avaliar os 15 anos de ministério que nós já temos, eu e minha esposa, 15 anos de pastoreio, né? De ministério talvez mais tempo, que eu comecei a liderar jovem com 14 anos, né? Então, com 36, 22 anos de ministério, né? Mas como pastor local, né? São 15 anos de ministério. Mas se eu fosse juntar os 15 anos, eu penso que, com muita segurança, eu diria que eu estou, ministerialmente falando, num tempo ministerial das minhas maiores aflições. Então, eu vou pregar com propriedade daquilo que eu estou falando, né? Aquilo que o Espírito Santo ministrou muito no meu coração. E eu quero que você receba isso, porque fala-se muito de crises no Brasil, e isso gera muita aflição, muita aflição. Há um nível de desemprego, fora essas crises financeiras, a família nunca esteve em tantas crises como nos dias de hoje, irmãos. O divórcio nunca esteve em alta como nos dias de hoje. Isso não é uma conversa de pastor, isso é pesquisa. Nunca se divorciou tanto no mundo, mas eu vou dizer aqui no Brasil, como se divorcia atualmente, né? Então, nós estamos cercados de tantas situações que poderia nos afligir, que por isso eu acho interessante nós aprendermos o que vamos aprender com a palavra de Deus essa noite. 2 Coríntios 4, versículo 8 e 9 diz assim: de todos os lados, ou seja, não tem saída, né? Então Paulo está dizendo, de todos os lados, somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, ou seja, assustados, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Perceba que Paulo está descrevendo um contexto de aflição, ou seja, o contexto de aflição é descrito por pressão, perplexidade, desespero, abandono e abatimento. Esse é um contexto de aflição que Paulo está inserido. Ele diz que por todos os lados esse contexto cerca. Mas é tão interessante que Paulo consegue descrever com maestria aqui, de uma forma muito linda, como ele lidava com as aflições que o cercavam, mas não perdia a sua estrutura. E eu vou falar da estrutura que Paulo não perdia daqui a pouco. Então Paulo, cercados de aflições, mas a sua estrutura estava inabalada, né? Ou inabalável, né? Era inabalável. E aí ele diz assim, vamos repetir esse texto: por todos os lados somos pressionados, então a pressão está vindo de fora, mas não somos desanimados. Percebe? Existe uma pressão que vem de fora, mas o desânimo que vem de dentro não tinha. Está sendo claro? Então, havia uma pressão externa, mas internamente estava tudo bem, porque não tinha desânimo. Depois ele diz assim, ficamos perplexos, ou seja, ficamos assustados. Então, essa perplexidade, ela é oriunda do que acontece ao redor de Paulo. Entretanto, ela não entra no interior de Paulo, porque ele diz assim: contudo em mim não tem desespero. Não tem desespero. Eu estou organizado por dentro, eu estou em ordem. Aí depois ele diz assim: somos perseguidos. Percebe que a perseguição também é algo externa, que não depende de mim, né? Eu vou ser perseguido pelo desemprego, perseguido pela doença, perseguido por um patrão e tal. Mas ele diz: mas dentro de mim eu não me sinto abandonado. Eu estou seguro. Eu estou seguro.
Depois ele diz assim: olha, vem sobre mim abatimentos. Então esse abatimento é algo físico, é algo no corpo de Paulo, mas dentro dele ele diz assim: mas eu não sou destruído, ou seja, dentro de mim tem uma vontade ainda de viver. Então, Paulo está descrevendo uma aflição que o cerca, mas gente, nada está destruindo Paulo, nada está fazendo com que Paulo se sinta sozinho. Ele continua firme, ele continua seguindo o alvo, prosseguindo para o alvo. Quem compreendeu essa palavra aí, amém? E isso é muito interessante, como Paulo viveu aflições, sem perder a sua estabilidade interior. É sobre isso que eu quero compartilhar hoje com você. Olha, o que eu tenho para dizer sobre aflições? Vou falar aqui de 4 pontos, muito rápidos, 5 pontos, muito rápidos, para depois nós entrarmos no centro da palavra. Então, o que eu tenho para dizer sobre aflição? Minha opinião, e com alguns embasamentos bíblicos. Primeiro, a minha opinião é que nem sempre, ou talvez na maioria dos casos, nós não vamos ser privados das aflições. Parece-me que não é o propósito de Deus, em muitas situações, nos livrar da aflição, porque Ele quer conseguir algumas coisas em nós, através desta aflição, não é? Então, não me parece que o propósito de Deus seja te livrar da aflição. O que é aflição? Sofrimento, maltrato e angústia. Então é muito possível que Deus permita que você passe pelas aflições. Ou seja, passe por sofrimentos, passe por maltratos e passe por angústias. É muito possível. Ok? Então, isso é uma opinião. Não significa que Deus te abandonou por causa da aflição. Não. É apenas uma escola. Porque, pensa comigo, irmãos, a aflição, ela pode ser gerada no seu coração por coisas que não geram aflição em mim. Né? Então, a aflição, ela é, em certa perspectiva, ela é relativa. Porque uma criança pode estar aflita por uma prova, quando um adulto já aprendeu a lidar com isso e não se aflige mais. Percebe que a aflição, ela pode ser relativa, se você entender que depende do seu estado de maturidade para enfrentar a situação. Quem está comigo aqui? Então, às vezes, por exemplo, barquinho, tempestade, ondas altas, discípulos totalmente assustados, e Jesus, no fundo, dormindo. Percebe que as ondas para os discípulos os afligiram, né? As ondas afligiram os discípulos, mas não causou aflição em Jesus. Quem está compreendendo esse negócio? Então, a aflição, ela faz parte do seu mundo, ela faz parte do nosso mundo. Então, nós não vamos ser livres da aflição. A grande questão é crescermos para enfrentarmos isso de igual para igual, né? Para enfrentarmos isso com mais equilíbrio. Muitas coisas, há um tempo atrás, era razão de aflição para mim. Hoje eu cresci. Não foi com estatura, mas maturidade. Dentro de mim cresceu. A minha alma cresceu, amadureceu, a minha mente amadureceu, conheceu novas verdades, o meu espírito se fortaleceu, e aquilo que antes era uma aflição para mim, hoje não é mais. Então as aflições fazem parte da minha e da sua vida, e elas tendem a diminuir à medida que você cresce. Quem compreendeu isso? As aflições fazem parte da minha e da sua vida, mas tendem a diminuir à medida que você cresce, para enfrentar as situações. A Bíblia, por se tratar de uma história de homens, né? Ela está cheia de histórias de aflições. Como, por exemplo, o que Jó disse no capítulo 30, versículo 27. Jó diz assim: o meu coração está agitado e não descansa. Só tenho vivido dias de aflição. Difícil, né, a vida de Jó? Mas a gente passa por dias assim. Talvez não com a realidade que Jó vivia. A gente sabe aqui que Jó tinha perdido bens, família, né, todos os seus filhos, todos os seus bens. Ninguém estava mais respeitando Jó.
Então a gente sabe que o que Jó estava passando foi algo único. Mas, respeitando as proporções, nós vivemos dias que sentimos o que Jó sentiu. Estou errado, irmãos? Estou errado? Acho que não. Olha o que Jó sentia. Meu coração está agitado, ou seja, havia muita preocupação, e não descansa, de tanta preocupação, só tenho vivido dias de aflição. Essa é uma realidade de Jó. Agora também, há histórias referindo-se a Paulo, quando ele diz assim, olha o que Deus fala sobre Paulo, para Ananias, ele diz assim, eu mesmo vou mostrar a Saulo, ou a Paulo, tudo o que ele terá de sofrer por minha causa. Então, o plano de Deus para com Saulo era um plano de aflições, o propósito de Deus iria se cumprir em Paulo através das aflições. E Paulo não passou por poucas aflições. Faço questão de ler isso com você, 2 Coríntios 11, você pode acompanhar aí. Olha um pouquinho, um resumozinho, que o próprio Paulo fala das suas aflições. Ele diz assim, acompanha com muita concentração, pois eu tenho trabalhado mais do que eles, e tenho estado mais vezes na cadeia, aflição, trabalho, tenho sido chicoteado, muito mais do que eles, e muitas vezes estive em perigo de morte. Em 5 ocasiões, os judeus me deram 39 chicotadas. 3 vezes os romanos me bateram com porretes, e uma vez fui apedrejado. Irmãos, apedrejamento é para a morte. Muitos acreditam que Paulo ressuscitou nessa história, quando ele foi arrastado para fora da cidade e dado como morto. Ninguém é apedrejado no contexto de Israel, ninguém era apedrejado para deixar só machucado. Não, apedrejamento era para a morte, não é? Os judeus sabiam muito bem como apedrejar, porque isso constava na lei. Muitas pessoas eram legalmente apedrejadas em Israel. Então, por que Paulo foi apedrejado uma vez? Foi só uma vez, foi só uma pedrinha. Esse apedrejamento é para a morte. Eu imagino que Paulo saiu todo quebrado, machucado, todo estourado. Ele foi dado como morto. Aí continua dizendo, 3 vezes o navio em que eu estava viajando afundou, e numa dessas vezes passei 24 horas boiando no mar. Nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigos de inundações e de ladrões, em perigos causados pelos meus patrícios, os judeus, e também pelos não-judeus. Tenho estado no meio de perigos nas cidades, perigos nos desertos, perigos em alto mar, e também em perigos causados pelos falsos irmãos. Tenho tido trabalhos e canseiras, muitas vezes tenho ficado sem dormir, tenho passado fome, tenho passado sede, tem me faltado casa, tem me faltado comida, tem me faltado roupas. Além dessas e de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação que tenho por todas as igrejas. Era o que Paulo estava passando, vivendo, era o contexto que Paulo estava inserido. Obrigado, meu querido, Deus te abençoe. Não é? Era um contexto de muitas aflições. Eu leio essa história, irmãos, eu fico pensando nisso. O próprio Paulo fala que se a esperança dele e nossa estiver apenas nesse mundo, então nós seríamos como escória mesmo, seríamos como lixo, porque a nossa esperança não está aqui, mas na vida eterna. Então Paulo viveu tudo isso aqui, certo de que havia uma recompensa na eternidade. Já falei sobre isso aqui em outra palavra. Então, a Bíblia, ela está cheia de histórias de aflições. Outra coisa que eu quero dizer aqui, a aflição não é pecado. O fato de você se sentir aflito por alguma coisa, isso não significa que você está em pecado. Eu estou pecando porque não estou crendo, porque... Não, a aflição é do homem. O próprio Jesus passou por isso. A Bíblia diz assim, Então Jesus foi levando consigo Pedro, Tiago e João. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição. Então o próprio Jesus sentiu aflição. Isso é do homem. Outra observação que eu quero dizer aqui: na aflição, os homens buscam mais a Deus. Estava ouvindo também essa semana a história de um pastor que eu conhecia, um pastor, não é amigo, mas eu conheci, e estava ouvindo um testemunho sobre ele assim.
de como Deus tinha tirado a crise que ele estava envolvido, a igreja, e Deus estava prosperando o pastor, prosperando a igreja, estava indo tudo tão bem, o pastor estava resolvendo a sua vida financeira, a igreja, tudo muito certo. De repente, porque estava tudo muito certo, eu vou contar aqui a minha interpretação dessa história, né? Mas talvez não seja tão exatamente assim, mas foi o que eu entendi. Aí esse pastor, estava tudo tão certo, ele encontra uma mulher de programa em um outro estado, longe do estado dele. Ele agenda, ele vai, ele se prostitui, né, com essa mulher de programa, lá em outra cidade, aqui em São Paulo, para dizer qual foi a cidade. Ele vai, se prostitui, volta, isso vem à tona e ele perde tudo. Qual que é a minha conclusão? A minha conclusão é que muitas pessoas, para terem a sua eternidade garantida, muitas pessoas, para terem a sua santidade preservada, muitas pessoas, para terem a sua família preservada, Deus não pode deixá-la de viver em aflição. Me compreende isso? Né? Porque se Deus tirar a aflição e colocar a abundância, ele vai se corromper. Ele precisa da aflição, porque só na aflição ele busca Deus. Muitas pessoas são assim. Entende isso, gente? Sim ou não? Então, Isaías diz assim: castigaste o teu povo, ó Senhor. Aí ele diz: na nossa aflição oramos a ti. Salmo também diz: na minha aflição eu clamei ao Senhor e ele me respondeu. Ou seja, a aflição faz com que a gente busque a Deus, não é? Então, isso é uma verdade. Agora, você buscar a Deus não pode ser consequência de uma aflição que você está passando. Tem que ser a sua natureza, a sua nova natureza que tem que clamar. Se tem muito, está clamando. Se tem pouco, está adorando do mesmo jeito. Assim, você vai estar apto para ter muito de Deus sem se corromper. E minha última observação, para a gente entrar aqui no centro do que eu quero te ensinar, é que na aflição costumamos fazer promessas. Não que isso seja errado, mas a aflição é um tempo da gente reavaliar o que nós somos. E descobrimos alguns pecados de nós e fazemos promessas. Eu até ri quando o Tiago fez o teatro aqui e disse: Senhor, se o dinheiro vir, eu prometo que você é fiel. Porque na aflição a gente faz um monte de promessa. Aí, quando a aflição passa, o seu mau caráter se manifesta e você volta a ser o que você sempre foi. Enquanto você está na aflição, você está muito bonzinho ali. Mas quando a aflição passa, e se dentro de você de fato não tiver mudado, quando a aflição passar e a abundância chegar, o seu mau caráter vai evidenciar de novo. Você não vai olhar mais para a cara das pessoas, você vai voltar a ser soberbo, não é? Você vai voltar a não ser fiel. Então na aflição, que a gente vai humilhando, nós vamos nos tornando mais quebrantados. Nós reconhecemos os nossos erros e prometemos conserto. Um texto que eu coloquei, Salmo 66, 14, que diz: aquilo que prometi, quando estava em aflição, isso mesmo te darei. Agora, quando você tem caráter, aquilo que você promete no seu dia de aflição, você vai cumprir. Quem já fez alguma promessa no dia de aflição aí? Quem já fez alguma promessa? Esposa deixa eu brincar, né, com isso, não. Esposa saindo de casa, com as malas feitas. Aí o marido se ajoelha e diz: não, meu amor, fica, pelo amor de Deus. Eu prometo, amor, agora eu vou te ajudar. Eu vou lavar as roupas, amor, eu vou lavar as vasilhas, amor. Eu prometo, amor, eu vou fazer carinho, eu nunca mais vou levantar a voz, eu prometo, fica, por favor. Aí a esposa fica. Porque Deus falou com ela, ou porque ela teve dó, ou porque ela é boba e acreditou, ou não, brincadeira. Alguma coisa aconteceu, ela fica. Aí passa uma semana, o marido está ali, lavando tudo, 2 semanas, tudo. 3 semanas, já passou a aflição. Ele já esqueceu a dor. Entende, irmãos? Ele já esqueceu a dor. Aí ele volta a ser o que era antes. Irmãos, quem é assim? Ou talvez
Todos, né? Somos um pouco disso, mas quem é assim? É como um animal que precisa sempre de esporas, de chicote, porque não sabem o caminho. Então precisa ser sempre ferido para andar no caminho. Escuta, irmãos, Deus olha para Israel com tanta dor. Ele diz assim: Israel tem uma dura cerviz. Ou seja, a sua coluna cervical não inclina, não se dobra, é duro. Eu vou ter que quebrar esse povo, eu vou ter que ferir esse povo. Então, quando nós somos duros assim, nós temos que ser machucados, para sermos consertados. E aí, nessas dores, nós fazemos algumas promessas. Lembre-se, aquilo que você prometeu no dia do quebrantamento, provavelmente é algo que o Espírito Santo quer de você. É lógico que muita gente faz promessas insanas, promessas sem maturidade, né? Essa parte você descarta. Mas alguém maduro, que promete algo num dia de aflição, provavelmente prometeu aquilo que o Espírito Santo quer de você. Aquilo que o Espírito Santo quer que você mude, né? Ou aquilo que o Espírito Santo quer mudar em você. Basta você seguir esse rumo. Quem recebeu algo de Deus até aqui, diga amém. Agora, é aqui que começa o que eu quero compartilhar com você. Presta bem atenção. Nesse tempo de aflição, há duas coisas. Tem um texto de Jacó, que também promete até ser fiel nos dízimos, no dia da aflição dele, né? A gente vai pular depois, outro momento a gente lê. Agora, nesse dia de aflição, há duas coisas que não podemos perder. Presta atenção, porque aqui começa a pregação. Diga comigo, há duas coisas que eu não posso perder na minha aflição. Escuta, Jesus disse assim, João 16, 33. Jesus disse: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, dentro desse versículo, que Jesus está falando de aflições, ele fala de aflições, mas ele enfatiza duas coisas que ele promete nos dar ou nos desafia a ter. Ele diz: eu tenho-vos dito isso para que tenhais paz. E mesmo nas aflições, tenham bom ânimo. Então escuta, em tempo de aflição, você não pode perder duas coisas: nem a paz e nem o ânimo. Entende isso? Na aflição, não perca a tua paz e nem o teu ânimo. Isso é maturidade. Isso é maturidade. Se você está abandonando tudo na sua aflição, significa que a sua paz ou o seu ânimo perdeu-se no tempo da tua aflição. Então, essa palavra, ela vai desafiar você a manter as suas responsabilidades, mesmo quando você estiver passando por níveis de tribulação muito elevados. Você não vai abandonar nada, você não vai perder nada no dia da aflição. Você vai passar por esses dias com sucesso, com êxito, se você não perder a sua paz e nem o seu ânimo. Então Jesus vai ensinar e vai desafiar aqui os discípulos a não perder paz e não perder ânimo. Então eu quero trabalhar um pouco sobre isso com você. Sobre a paz, eu quero dizer algumas coisas. Primeira delas, vamos entender um pouquinho do que é essa paz que eu me refiro. Uma harmonia. O que é a paz? É uma harmonia mental e espiritual que me faz descansar. Então, tem harmonia na minha mente e no meu espírito, e isso me faz descansar. Estou perplexo, estou perseguido, estou abatido, não é como Paulo narra no texto que lemos. Entretanto, há uma harmonia na minha mente e no meu espírito. As coisas estão tão organizadas que eu consigo descansar. O salmista diz lá, em paz, em Salmo 4:8, não é? Em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Então percebe que
salmista aqui estava passando por problemas, por aflições. Mas ele conta algo que estava acontecendo com ele. Ele consegue deitar em paz, ele consegue dormir logo, porque ele dizia dentro dele, porque o Senhor me faz repousar com segurança. Você pode receber isso no seu coração hoje? Senhor, tem um problema de enfermidade aqui em casa, tão sério. Estou tão preocupado, meu Deus, tão preocupado. Mas o Senhor me faz deitar em segurança, eu estou seguro em Ti. Então eu vou deitar em paz e vou dormir muito rápido, eu vou descansar. Percebe que havia uma harmonia na mente do salmista, no coração do salmista, que o fazia descansar? Quem consegue perceber isso, amém? Em paz me deito e logo pego no sono. Então escuta, se você está aflito e nesses dias você tem perdido o seu sono, está faltando a paz. E a paz não pode ser perdida no dia de aflição. Está faltando paz. Vou te explicar sobre como não perder essa paz. Outro comentário sobre a paz. A paz é uma evidência de que algumas estruturas psíquicas e espirituais não foram abaladas no tempo da aflição. Então, se tem aflição externa, como nós compartilhamos aqui, mas tem paz dentro de mim, é porque uma estrutura dentro de mim, espiritual, interior, não foi abalada. Um exemplo dessa história, que eu quero mencionar aqui, vou colocar só um exemplo de Paulo. Atos 27, versículo 22 a seguir. Paulo estava em um dos seus naufrágios, o navio estava afundando. Já pensou nisso, irmãos? Já pensou nisso? Quem já fez aqui um pequeno passeio de barco, de escuna, um pequeno passeio no mar? Você foi alguns quilômetros assim da orla. Quem já fez um pequeno passeio no mar? Ok, que bom. Imagine se a escuna, ou aquele navio, aquele barco, tivesse afundado lá onde você foi. Quem já fez aqui um cruzeiro? Fez um cruzeiro no navio, foi a alto mar e tal. Quem já fez aqui? Imagina se isso tivesse afundado. Irmãos, vocês não estão entendendo o que Paulo passou aqui. Estava tudo errado, ventando, chovendo forte, ameaçado a ser morto pelos tripulantes ali daquele barco. Estava tudo errado, tudo muito perigoso, tudo muito arriscado. Irmão, se fosse qualquer um de nós aqui, nós estávamos gritando de desespero. Mas aí, Paulo diz assim, Paulo, um prisioneiro nesse navio, ele levanta a voz e diz assim: agora peço a vocês que tenham coragem. Ele não era o comandante não, irmãos. Ele era um prisioneiro lá. Olha a estrutura de Paulo no meio da aflição. Aí ele diz assim: eu peço que vocês tenham coragem, porque ninguém vai morrer. Vamos perder somente o navio. Eu digo isso porque na noite passada, um anjo de Deus a quem eu pertenço, é muito bom saber a quem pertencemos, irmãos. Paulo diz, o anjo de Deus a quem pertenço e sirvo, apareceu a mim, e ele me disse: Paulo, não tenha medo, você precisa ir até a presença do imperador, e Deus na sua bondade já lhe deu a vida de todos os que estão viajando com você. Ele era o prisioneiro, mas Deus tinha dado todo mundo para ele. Por isso, homens, tenham coragem, eu confio em Deus, e estou certo de que Ele vai fazer o que me disse. E mais um pouquinho para frente, eu acho que eu não coloquei aí, mais um pouquinho para frente, ele ainda diz assim: agora, comam alguma coisa, por favor, vocês precisam se alimentar para poder continuar vivendo, pois ninguém vai perder nem mesmo um fio de cabelo. Que é isso, irmãos? Era a prova de que uma estrutura interior dentro de Paulo não tinha se abalado com as aflições. Eu quero explicar para você, então, sobre quais estruturas eu estou falando. Existe uma base de sustentação da sua paz. Então o que é a paz? Paz é uma harmonia na sua mente, no seu espírito, que te faz
descansar no meio da sua provação. O seu filho entrou na sala de cirurgia, mas você está em paz. Tem uma estrutura que está sustentando essa paz. Você está num desemprego, numa crise dessa, mas você está em paz, porque tem uma estrutura que está sustentando a sua paz. Qual é a estrutura, irmãos? Primeira estrutura, fé. Hebreus 11:1 diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. É tão interessante isso, porque a certeza está para o futuro. Deixa eu ver se eu consigo ser claro com você. A certeza está para o futuro, aquilo que eu espero. Em que a fé se diferencia da esperança? Vou falar da esperança daqui a pouco, mas em que a fé se diferencia da esperança? Se diferencia com relação ao presente. Olha só, quando eu creio que o meu futuro está guardado por Deus, ou que Deus vai fazer algo, isso é fé, mas também é esperança. Eu estou esperando, é ou não é? Agora, quando eu creio que tem anjos de Deus aqui, quando eu creio que tem uma verdade espiritual que coordena, quando eu creio que a palavra de Deus está dentro de mim, me direcionando, isso não é a esperança, porque é a convicção de fatos que eu não vejo, mas está no meu presente. Então, a fé se diferencia da esperança, porque além de tocar no futuro, ela também toca no presente. Quem me compreendeu? Foi claro aqui? Então, Paulo está dizendo, provavelmente Paulo, escrevendo aos Hebreus aqui, está dizendo assim, ora, a fé é a certeza daquilo que você espera, é a certeza de um futuro, e é a convicção daquilo que você não está vendo. Lembra de Eliseu? Geazi, desesperado, porque o exército inimigo tinha cercado a casa onde o profeta estava. Aí o que Eliseu fala? Diz assim, Senhor, abra os olhos dele, para que ele veja os carros de fogo, o exército de fogo, que está agora nos protegendo. Então, a visão que Eliseu teve, era baseada numa fé do presente, não era uma esperança para o futuro, era algo do presente. Então, essa fé que eu estou me referindo, acompanha comigo, que faz com que a nossa paz seja estruturada, guardada, protegida, essa fé é uma certeza de que Deus vai mover algo no futuro, mas também uma convicção de que tem anjos guardando, de que tem um mover presente na minha vida. Quem me compreendeu aqui? Na verdade, a fé é o único dom que altera o futuro, transforma o presente e nos liberta do passado. Queria que você lesse essa frase junto comigo. Vamos falar junto? 3, 2, 1. A fé é o único dom que altera o futuro, transforma o presente e nos liberta do passado. É o único dom. Olha só, é um exemplo aqui da fé alterando o futuro. Abraão. A Bíblia fala assim, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Então, esse texto aqui é Abraão crendo e tocando no futuro dele. Quem está me compreendendo hoje? Gente, isso é muito importante. A fé agindo no futuro de Abraão. Quando ele sai da casa dos seus pais, ele nem sabia para onde ia, mas ele saiu com fé. Foi ou não foi? Ele saiu com fé dentro dele, de que a promessa iria se cumprir, e se cumpriu. O futuro de Abraão só mudou porque ele creu. É a fé tocando no futuro de Abraão. Escuta, irmão, se você não creu hoje, se você não renovar a tua fé hoje, a tua paz estará desmoronando e o teu futuro também está em risco por falta da sua fé. A fé, ela também toca no presente. Um exemplo que eu coloquei aqui foi o exemplo da mulher com fluxo de sangue. Ela simplesmente creu, se eu tocar, toquei, e imediatamente o presente daquela mulher foi mudado. Então, a fé muda o futuro, a fé muda o presente, mas também tem um detalhe,
a fé também nos liberta do passado. Eu coloquei esse exemplo, embora tenha tantos exemplos, mas o simples exemplo de Pedro, depois de pescar a noite inteira, ele diz assim: tendo trabalhado, Senhor, toda a noite, nada apanhamos. Então havia uma frustração de Pedro aqui, não é verdade, irmãos? Havia uma frustração de Pedro aqui. Aquela noite foi toda perdida, trabalhou e não mudou nada. Aquele passado de Pedro, recente, porém passado, de falta de resultados, certamente estava entristecendo Pedro. Mas ele diz assim: porém, sobre a tua palavra lançarei as redes. Porque, me compreenda, irmãos, Pedro poderia ter optado por não lançar a rede, preso ao seu passado. Ele poderia ter dito: Jesus, me desculpa, mas eu sou um pescador, e eu pesquei a noite inteira, hoje não dá para pescar, essa é a minha experiência agora, que acabou de passar, eu não vou lançar a rede, não vou. Mas a fé de Pedro liberta Pedro desse passado dele, e ele lança a rede. Quem entendeu, irmãos, isso? Não, pastor, eu não vou ser líder de célula, não, porque uma vez eu fui, e foi tão traumático. Escuta, a tua fé tem que te libertar desse passado traumático seu. Não, eu não vou fazer prova de CNH, olha, Deus está falando com alguém aqui. Não, eu vou desistir, porque eu já tentei 5 vezes e nunca passei. A tua fé tem que te desprender desse passado. Vai lá que você vai passar de novo. Aliás, você vai passar dessa vez, né? Entende isso? Não, eu não quero namorar, mas nunca, porque o meu namorado termina comigo, a minha namorada termina comigo, não sei o quê. Irmão, a tua fé tem que te libertar do passado. Quem está comigo aí? Quem recebe essa palavra? Então, a fé é uma das bases da sua paz, e ela transforma passado, ela transforma futuro, presente e passado. Quem está comigo, diga amém. Ok, segunda estrutura que não pode ser abalada para manter a sua paz, é a sua esperança. Escuta, irmãos, podemos esperar em Deus, porque Ele é bom. Se você não sabe em quem você espera, então você perde a esperança. Mas se você espera em Deus, você vai ter essa esperança como uma convicção, porque Deus é bom. Amós diz assim, Naum diz assim: o Senhor Deus é bom. Em tempos difíceis, Ele salva o seu povo e cuida dos que procuram a sua proteção. Diga: Deus é bom. Diga de novo: Deus é bom. Por isso eu vou esperar nele. Então, quando você perde a esperança, e essa esperança que eu me refiro é na bondade de Deus, é na benignidade de Deus, é no poder de Deus. Se você perde a esperança, então a sua paz está em risco. Por que Paulo não perdeu a paz? Porque ele não perdeu a fé e não perdeu a esperança. Ele diz assim: olha, o meu Deus, a quem sirvo, um anjo do Deus a quem sirvo. Irmãos, ele estava convicto. Fé e esperança. Diga de novo: Deus é bom. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim: Deus é bom. Pode esperar nele. Pode confiar nele, Ele é bom. Então, se Ele é bom, irmãos, então tem esperança. Um texto ainda de Salmo que diz assim: o Senhor Deus é bom e cheio de compaixão. Ele demora a ficar irado e tem sempre muito amor. Ele é bom. Então creia nele, espere nele, porque Deus é bom. Então, para não perder a paz, não perca a tua fé, não perca a tua esperança. E escuta, a terceira estrutura que mantém a sua paz é a sua mente. Saúde mental é muito importante. E o que eu quero dizer com saúde mental? Escuta, antes da gente ler o texto aqui, acompanha comigo. No tempo de aflição, é muito possível que as verdades da palavra de Deus, por exemplo, sejam abaladas em mim. É muito possível que a minha mente comece a acreditar em mentiras, comece a ficar confusas. E se a minha mente ficar confundida, eu vou perder a minha paz, a minha estabilidade emocional, né? Olha o que diz aqui em Tito: a mente e a consciência de alguns estão sujas. Eles dizem que conhecem a Deus, mas o que eles fazem mostra que isso não é verdade. Eles estão cheios de ódio, são rebeldes, e o finalzinho diz: e não são capazes
de fazer nenhuma coisa boa. Então escuta aqui, gente. Uau! Eu sei que é muita coisa, um tempo já longo, não é? Mas não perde o seu raciocínio. Deus, ou Jesus, quer que tenhamos paz no meio das aflições. Amém? Essa paz, ela tem 3 estruturas que a sustenta: fé, esperança e uma mente saudável. Uma mente que não se contaminou com medo, uma mente que se não contaminou com desespero, uma mente que não se contaminou com a perplexidade. Você já viu alguém, num momento de medo, perde todo o sentido, é ou não é? O povo, os discípulos de Jesus estavam tão atemorizados, que pensaram que Jesus fosse um fantasma, quando o viram caminhando sobre as águas. Ou seja, a mente atacada pelo medo, desconfigura a nossa visão, a nossa interpretação dos fatos, a nossa interpretação das coisas. Entende isso, gente? Aí você já começa a acordar e dizer assim: acho que Deus não existe, Ele não... A mente já foi atacada. Entende isso? Não adianta mais ir para a igreja não está mudando mais nada na minha vida, eu não vou nem orar mais, a oração não está mudando nada, eu não vou nem ler mais a Bíblia, porque não adianta. A mente foi contaminada. Entende isso? Se você deixar a tua mente ser contaminada, você está contaminando a tua paz. Pastor, como é que eu mantenho a minha mente saudável? Ela tem que estar cheia das verdades bíblicas. Salmo 1 diz assim: como é feliz aquele que não segue os conselhos dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ou seja, irmãos, o padrão de comportamento que nós temos é ditado por nossa mente. Se eu não estou ouvindo o conselho dos ímpios, se eu não estou imitando a conduta de um pecador, e nem estou me assentando na roda dos zombadores ou dos escarnecedores, é porque a minha mente não foi contaminada por este padrão. Se o meu comportamento é íntegro, é porque a minha mente também está sendo íntegra. Quem está me compreendendo? E aí o salmista vai e diz assim: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita, isso é mente, medita dia e noite. A mente está irrigada com a palavra, é como árvore plantada à beira das águas correntes. Irmãos, vê se isso parece com alguém que perdeu a paz. É como árvore plantada à beira de águas correntes, que dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, e tudo que ele faz dá certo, prospera. Isso parece com alguém que perdeu paz? Nunca. Olha aqui, irmãos, está dando tudo certo, está plantado no lugar certo, dá fruto no tempo certo, a folha nunca murcha, tudo que ele faz prospera. Essa pessoa aqui nem de longe parece com alguém perturbado. A mente dela está cheia das verdades bíblicas, e por isso tudo que ele está fazendo está dando certo. As folhas não estão murchando, ou seja, o ânimo não está acabando, está tudo indo de bom para melhor, porque a mente está ocupada com as verdades da palavra. Quem me compreendeu hoje aqui? Gente, olha para o teu irmão e diga assim: não perca a sua paz. Você pode olhar para mim, você pode repetir qual é a estrutura que sustenta a paz? Diga: fé, esperança e mente saudável. E mente saudável. Não deixe a sua fé morrer. Um dos textos clássicos sobre fé na Bíblia, sobre ter fé, fala sobre ouvir. Diz que a fé vem pelo ouvir. Então, uma das coisas mais tremendas, e você vai testificar comigo o que acontece. Eu estava até compartilhando com um pastor há um tempo atrás. Eu vou me ajoelhar aqui como quem está clamando, irmãos, para que vocês compreendam essa palavra. Eu estava num momento assim tão desanimado, ministerialmente falando, já tem algum tempo. E aí nós sentamos para compartilhar algumas coisas sobre igreja, entre alguns amigos pastores. E nós começamos a compartilhar a palavra de Deus, começamos a compartilhar algumas verdades. Irmãos, o meu coração se reacendeu com fé. Por quê? Porque a gente estava compartilhando a palavra. A Bíblia fala que a palavra vem pelo ouvir.
Por isso que se você não vem para a igreja, irmãos, um domingo é suficiente para a tua fé esmorecer, porque a palavra não está sendo escutada, ministrada no seu coração. Se você não vai para um discipulado, ou se você não vai para uma célula, uma vez que sequer, talvez, pode influenciar na saúde da sua fé. Entende isso, irmãos? A fé vem pelo ouvir a palavra. Então no seu tempo de aflição, você tem que ouvir muita palavra, compartilhar muita palavra com irmãos, com líderes, com pastores, ler muita palavra, ouvir muita palavra, para que você não perca a tua fé. Mas Jesus disse que nós teríamos aflições, não perderíamos a paz, não é? Ele não gostaria que perdêssemos a paz, mas também ele disse, eu tenho dito isso para que vocês tenham bom ânimo. Segunda coisa que nós não podemos perder é o nosso ânimo no meio da aflição. Agora, o que nos dá ânimo? Vamos aprender isso. Primeira dica que eu te dou: encontrar respostas, saber como fazer, encontrar saídas. Isso dá ânimo ou não dá? Deixa eu ir para o desemprego de novo. Você está desempregado 1 ano, perdeu o ânimo, todo desanimado. Mas alguém chega e diz assim: rapaz, fiquei sabendo que ali no mercadinho da esquina está contratando e está precisando de alguém do seu perfil e o salário é 10 mil reais. Você vai lá na hora, vai ou não vai? Porque encontrar uma resposta, ou aprender como fazer, ou encontrar uma saída, sempre te dá ânimo. Sempre te dá ânimo. Neemias tinha um problema para resolver, e eu gosto quando ele diz assim: por isso o meu Deus pôs no meu coração uma ideia, reunir os nobres e organizá-los. Para a gente resumir esse texto de Neemias 7,5. Então, o que Neemias teve? Neemias encontrou uma saída, quando Deus pôs nele uma ideia. Ele encontrou uma resposta, ele aprendeu a fazer. Então, irmãos, num tempo de aflição, você precisa encontrar uma saída, uma resposta, ou aprender como fazer algo para resolver a sua aflição. E como você vai fazer isso? Gente, pessoas, relacionamentos, amigos. Quem está comigo aí? Uau, eu conheci um pastor esses dias, gostei tanto dele. Estou tentando assim, marcar uns dias aí para a gente almoçar, para a gente jantar. Eu quero me relacionar com ele. Por quê? Porque eu quero aprender. Porque eu sei que quanto mais eu aprendo, mais saídas eu tenho na minha aflição para eu não me desanimar. Então escuta, se você está desanimado, o que você precisa agora é apenas pedir ajuda. Pergunte para alguém, eu gosto muito disso, irmãos. Aconselhamento, conselhos. A Bíblia fala que na multidão de conselhos há segurança, não é? Então, vamos descobrir qual que é a resposta, qual que é a maneira certa de fazer. Isso vai trazer ânimo para você. Quem pode dizer um amém? Amém. Outra coisinha que eu quero te compartilhar, no meio da tua aflição, para não perder o seu ânimo, não desista de si mesmo. Olha a história de Gideão. O anjo aparece para Gideão, fala com Gideão. Aí Gideão diz assim: Senhor, como eu posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Irmãos, é impressionante isso, mas Gideão fala umas palavras aqui, que parece que o desqualifica, não é? Ele estava desistido de si mesmo. Então, para que você, escuta, irmãos, tenha ânimo, não desista de você mesmo. Este é um dos conceitos de depressão. Alguém que desistiu de si mesmo. Quer um exemplo bem simples para você entender? Você acorda, feriadão, aí você acorda 10 horas da manhã, a cabeça parecendo uma melancia, pesada, aquele calor, que desânimo. Você está ali desistido de si mesmo. Mas aí você levanta, toma um banho. O banho já é um cuidado de si mesmo. Toma um banho, lava a cabeça, aquele shampoo cheiroso, sai daquele banheiro, enxuga naquela toalha limpinha e macia. Você se cheira e diz: como eu estou bom, como eu estou cheiroso. Passa um perfume, para as mulheres fazem maquiagem, faz uma chapinha no cabelo, alguma coisa no cabelo ali, não sei o que você faz no cabelo e tal.
De repente você diz assim: amor, vamos sair hoje. Você se animou, porque você investiu em você mesmo. Entende isso, gente? Não é? Então, escuta, se você está desanimado, invista um pouco de tempo em você mesmo. Trate-se melhor, não é? Trate melhor de si mesmo. Não seja desistido como foi o Gideão. Ah, Senhor, eu sou o pior, eu sou o menor, eu sou o mais pobre. Não, não, não. Não desista de você. Você é um padrão importante, irmãos. Um padrão de amor. A Bíblia fala para você amar o próximo como você ama a si mesmo. Então, você nunca vai ter um bom casamento se você não amar a si mesmo. Não estou falando de um amor egocêntrico, egoísta, só para mim. Não, estou falando de algo saudável. Mulheres que se sentem mal amadas, tendem a não ficar bonitas. E isso só vai piorar o negócio, irmãs. Então, se amem, fiquem bonitas. Eu sou a favor, irmãos, eu sei que isso é difícil, mas eu sou a favor da mulher arrumar a casa com chapinha, com batom, com o melhor perfume, porque o marido está lá, irmão, o marido está lá. Entende isso? Homens também, tente ficar cheiroso em casa, irmão. Ninguém merece aquele marmanjo barrigudo, deitado em casa, barba sem fazer, cabelo, remela nos olhos, pelo amor de Deus. Gente, eu estou brincando, mas estou falando sério. O ânimo fala de um cuidado de nós mesmos. Cuide bem de si mesmo. Estou terminando, tá? Outra coisinha, não se limite ao fracasso. Josué, quando perde a guerra contra a cidade de Ai, ele diz: ah, Senhor, era melhor nem ter guerreado, era melhor nem ter atravessado o Jordão. Não se limite ao fracasso. Fracasso não é limite, é apenas um caminho. Fracasso não é para você parar. Fracasso é apenas um aprendizado no caminho, ele não é o seu limite. Levanta a tua mão direita e diga: o fracasso não é o meu limite, ele simplesmente faz parte do meu sucesso. Amém? Guarda isso no teu coração. Agora eu vou terminar. Como é que a gente recobra ânimo? Último conselho, tão simples: descansar. Jeremias diz: então eu acordei descansado e bem disposto. Olha, me escute aqui. Talvez o seu desânimo, a sua falta de disposição, é só porque você não tem descansado. Olhe para mim, irmãos, algumas pessoas conversando. Já vou terminar. Se aquiete. Jeremias disse: acordei descansado e bem disposto. Eu vou falar essa última ministração com você de pé. Fica de pé. Eu vou terminar aqui com você em pé para a gente orar. A história de Esaú. Por favor, irmão, só para ficar de pé, não precisa andar. A história de Esaú, que vendeu a sua primogenitura. Vendeu uma das coisas preciosas que ele tinha como herança, porque ele estava cansado. Só isso. Se ele tivesse tido tempo para descansar, para comer, ele não teria perdido nada. Nada. É por isso que eu tenho falado para muitos casais e muitos líderes também. Qual momento você tem conseguido tirar para descansar, para ficar com a família? Porque senão você vai cansando, até perder o ânimo no meio da aflição. Entende isso, irmãos? Eu queria orar com você, porque talvez o que está faltando é só um descanso. Programe-se aí para tirar um descanso gostoso com sua família, ou talvez você mesmo, só você, e você vai voltar tão animado para aquilo que hoje você está desanimado, né? Feche os seus olhos, eu quero orar.